subjetividade das pessoas, sim. Mas a questão de fechar um pouco o conceito de o que você propõe como subjetividade social. A diferenciação Na verdade, eu tinha esquecido a pergunta. Eu comecei, inclusive, falando algo que é verdadeiro, hein? A subjetividade não está nas pessoas, na estrutura intrapsíquica. Portanto, para mim, a subjetividade é o que eu defino nos meus trabalhos como a produção de sentidos subjetivos. Hein? Que cosa são os sentidos subjetivos? É a produção simbólico-emocional que se organiza vivendo uma experiência. Só que em relação aos sentidos subjetivos, nunca tem relações lineares. Por exemplo, isso que a psicologia procurou durante tanto tempo. Como o divórcio faz dano ao filho. Não, o divórcio não significa nada para um filho. O que depende é como se organiza o sistema de relacionamento com um filho e que ele pode produzir frente ao divórcio. Ou seja, quando você pega a literatura de criatividade da psicologia, que na verdade, com exceção de minha esposa, que acho que trabalha bem, esse semejante, alguns autores, um dos campos mais conservadores da psicologia é, paradoxalmente, a psicologia da criatividade. Quer fazer para um menino ser criativo? Não pode fazer nada, menina. O único que você pode é provocar, gerar clima em que ele tenha que actuar, que se posicionar, que pensar, que jogar, que ter jogo simbólico, mas não tem receita para que ninguém seja criativo. E o que é interessante é que todo o que diz a literatura convencional da criatividade, você não lograria explicar nem a Einstein, nem a Charlie Chaplin, a nenhum autor criativo por essa literatura. Então, que cosa é a subjetividade social? É precisamente a produção de sentidos subjetivos que se configuram e que processualmente se expressam em qualquer espaço social. Por exemplo, uma família tem sua subjetividade social, a subjetividade como família. Só que essa subjetividade da família se configura por todos os discursos e processos da sociedade em que essa família vive. A questão de gênero se organiza de determinada forma na subjetividade familiar, a questão de raça, a questão da moralidade. Ou seja, que a família mostra, quando nós falamos de uma subjetividade familiar, não estamos falando de uma produção particular de uma subjetividade social que tem outros domínios. Por exemplo, a terapia familiar sistêmica de ordem primeiro, ela encapsulou a família, como se a família como sistema pudesse estar na causa de algo, e esqueceu que a família é parte de um outro sistema. Posteriormente, os autores construcionistas como Bolysian, Anderson, eliminaram a família. Por exemplo, Harlem Anderson. A família não existe. É um conjunto de conversações contextualizadas. Eu não sei se a família deve ser assim, mas a minha não é assim. Eu, na minha família, tenho inúmeras emoções, determinados estados que eu sinto que aparecem quando eu estou na minha vida familiar. Fora da minha vida familiar aparecem muito menos. Portanto, uma família tem código, tem sistemas de relação, você tem um espaço e tem inúmeras produções de sentido que acontecem ao interior da família e que não é a suma de seus membros. Então, essa subjetividade social é precisamente a dimensão subjetiva que se produz em toda a sociedade e em todas as instituições sociais. Só que ela não é local, ela integra em cada espaço produções subjetivas de outros espaços. Verdade? Eu penso que um dos problemas que teve, porque esta é uma discussão que com frequência me provoca, a teoria da representação social foi separar a representação do contexto de subjetividade em que a representação acontece. Porque uma representação social não é um fenômeno isolado que marca um território de práticas compartilhadas. Uma representação social é um fenômeno particular, mas dentro de um espaço de subjetivação que aparece de diferentes formas na representação. E que quando você faz da representação o elemento último, você perde muitas possibilidades de leitura. Aliás, está uma discussão muito atual no campo da representação social. Não creio, não. Posso fazer uma pergunta? Não, rapidinho, gente, tem que interromper.
Eu tenho estudado também a questão da concepção dramática do sujeito, do Vygotsky. Tenho tentado estudar. E eu queria ouvir de você um pouco, porque eu acho que quando você traz o conceito de configurações subjetivas, dialoga, mas também, eu acho que de alguma forma expande um pouco, né, a concepção. Então eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Você tem lido Pablo do Rio, em espanhol? Está trabalhando precisamente acima disso. Muito bom. Olha, na verdade, Ana Paula, eu sinto que Vygotsky não tem uma concepção de sujeito trabalhado. O sujeito aparece intuitivamente. Por exemplo, quando em pensamento e linguagem Vygotsky coloca, o pensamento não se pensa a si mesmo. É uma função de uma pessoa que sofre, tem motivações internas. Está falando do sujeito, tem um sujeito que pensa. Ou seja, eu tenho que pensar. O pensamento não acontece de uma forma totalmente espontânea. Eu não entendo muito bem o sujeito na perspectiva do drama, te confesso. Eu sei que o Vygotsky, sobretudo em psicologia da arte, ele desenvolve bastante a questão do drama. Por isso te falava de Pablo do Rio. Eu nunca fui nessa leitura. Agora, o conceito de configuração subjetiva, que quer dizer? Que o sujeito é um sujeito portador de uma subjetividade. Ele não é um sujeito apenas engajado no sistema actual de relações ou no contexto. Como eu falava, ele chega ao contexto e ele traz determinadas produções ao contexto. Só que essas produções não determinam o que ele vai chegar a fazer no contexto, porque o próprio contexto vira uma nova via de produção. Então, a forma em que eu vejo o sujeito é nós como pessoa, na capacidade de produzir espaços de subjetivação que se confrontam como socialmente instituído. Agora, o sujeito digo que eu não consigo, salvo em pensamento e linguagem, eu sinto que a ideia de sujeito nele não está muito clara, não? Mas é dos desdobramentos possíveis da obra dele. Aliás, porque minha própria categoria de sentido subjetivo é um desdobramento da categoria sentido em Vygotsky. Ele deixa na palavra e na consciência. E enfatiza a unidade do cognitivo e o afetivo. E eu enfatizo a unidade do simbólico e do emocional. Porque a fantasia e a imaginação são dois processos centrais da subjetividade que têm ficado esquecidos por muito tempo. Não pretendo te dar uma resposta, mas não sei se você quiser ouvir alguma outra coisa de minha reflexão. Bom, dentro da questão, pode mais alguma coisa? Não, eu estou pensando. Daqui a pouco você fala de mim. Não, mas acho que o Vygotsky ele trabalha o drama na relação entre desejo e razão. Né? E eu tenho buscado no Pulitzer, porque na verdade é no Pulitzer que ele vai trazer no manuscrito de 29, Psicologia da Arte. Psicologia da Arte. Agora você está me dando uma ideia, eu vou desenvolver isso no diálogo com a tua. Porque é bem interessante esclarecer que para Vygotsky o desejo não é o desejo freudiano. Inclusive, Psicologia da Arte, o debate dele com Freud é fantástico. Muito bem, hein? É a dimensão, claro, motivada. Eu diria, é a dimensão. Aí ele não tinha desenvolvido a categoria de sentido. Ele cada vez mais vai pensando romper com a motivação como um conteúdo pontual e se representar um estado dinâmico do sujeito, que é um debate, que é um sentido. Mas ele não termina de desenvolver isso. Vou fazer vocês dois dialogarem. Ao menos nós dois podemos dialogar. Bom, voltando um pouco. Desculpa. Lógico. Desculpa, eu sou dialogar no momento, mas se o senhor puder falar em algum momento sobre o autor Jerome Brunner e sobre os conceitos dele de intersubjetividade, as relações que o senhor estabelece, o que o senhor pensa sobre esse autor, gostaria de ouvir o senhor falar nesse livro. Eu te vou falar a verdade, eu sou muito especializado no pensamento de Brunner. Brunner foi o primeiro tradutor, não. Brunner foi uma das pessoas que percebeu a importância de Vygotsky e trouxe a Vygotsky aos Estados Unidos. Só que Brunner está muito mais centrado
o inglês tem uma trampa, uma armadilha, que o meaning, como significado, substituiu a ideia de sentido em Vygotsky. Inclusive, nas obras escolhidas, está traduzido em alguns momentos como meaning, o que Vygotsky define como sense. Esse é um problema seríssimo que tem a tradução americana. Então, Brunner é um autor centrado no significado e na relação, mas na relação vista como processo imediato. Processo. Eu penso que o Brunner teve como te vou falar, um grande peso de Brunner foi quando descobriu que o funcionamento cognitivo dos alunos mexicanos nos Estados Unidos respondia a uma organização cultural e que a cognição está subordinada à cultura. Brunner deu um giro tremendo, que é quando ele precisamente rompe com a psicologia cognitiva da qual ele foi parte. Agora, a emocionalidade em Brunner nunca aparece com clareza. Compreende? Onde está esse sujeito que aprende, que traz de sua vida e de sua emoção ao processo de aprender? Brunner, eu sinto que está muito mais centrado em compreender o caráter cultural das práticas de relação e cognitivas. Mesmo que ele rompe com a visão de cognição estreita da psicologia cognitiva. Eu sinto que aí será uma diferença grande com Vygotsky, em particular com o último e o primeiro Vygotsky. Lembra que essa psicologia sociocultural americana, ela reivindicou muito a ideia de interiorização, que o próprio Brunner compartilha, verdade? A ideia da mediação semiótica, que é fundamental em Vygotsky, mas não toda é mediação semiótica. Tem campos de geração emocional que não passam pela mediação semiótica. Então, essa psicologia sociocultural norte-americana ficou muito mais em esse segundo Vygotsky, o Vygotsky dos signos, verdade, da função psíquica superior, que em Vygotsky mesmo foram essencialmente cognitivas e deixou um pouco fora o sistema do sujeito que participa na função. Isso é o que eu te posso falar, pois minha leitura de Brunner tem sido basicamente para ubicar quais são as diferenças em que, como Brunner se representa o processo de aprender e nas perspectivas que eu vejo em Vygotsky para desenvolver o tema da aprendizagem, que é uma das minhas linhas de pesquisa. Fora disso, não te posso aprofundar muito mais em Brunner. Aliás, tu pode ter diferença com a minha forma de interpretar Brunner. Bom, voltando à questão da importância do social, né, da subjetividade social, em uma entrevista que eu achei nas pesquisas de internet e tal, que foi inclusive publicada em forma de artigo, o senhor dialoga com um pesquisador cubano, o professor Álvaro, né? Nós falávamos Colombiano, professor Álvaro. E em determinado momento vocês passaram a conversar de um construto teórico chamado subjetividade política. Né? Então, assim, como o senhor divide, não de uma divisão rígida, mas o senhor fala de subjetividade social, subjetividade individual, parece que essa subjetividade política estaria no meio da subjetividade social. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso, e eu queria que o senhor comparasse um pouco, na verdade, uma pergunta, se há 4 décadas atrás, né, quando o senhor foi estudante, se existia uma diferenciação, desculpa a exposição. 4 não é legal, pouca coisa. Se a subjetividade política, na sua opinião, qual é a diferença da subjetividade política do estudante hoje? Olha, eu não me lembro o que eu falei naquela entrevista, porque esse termo de subjetividade política é muito forte na América Latina. Mas para mim a subjetividade política é uma expressão da subjetividade social. Aliás, a política toda é uma produção subjetiva. Na política não tem nada objetivo, exceto a parte relacional e os decretos políticos. Você me contaria um pouco uma pergunta, a questão marxista do materialismo? Não. Esse é um bom tema. O problema é que a vezes o materialismo se interpretou como que a realidade social condiciona a subjetividade. Eu penso que isso é uma materialização, um engano. A subjetividade se produz na realidade social, ou seja, não tem nada na subjetividade que não seja produzido na cultura e na história. Mas isso não quer dizer que vem de fora para dentro.
Ou seja, eu sinto que a política aqui, por exemplo, vamos falar do Brasil, é o que a gente compartilha com o espaço. A política hoje no Brasil, ela tem coronelismo, escravidão, a questão da senzala, isso está presente ainda na política hoje. Ou seja, quando a gente fala de política em Brasil, a produção da política em Brasil não está fora de sentidos subjetivos que trazem uma história ao cenário de fazer política. Então, não tem